Caros irmãs e irmãs, caras convidadas e convidados, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. A Irmandade Progressista é um coletivo de maçons progressista e evolucionista que prima pela defesa obstinada dos princípios da maçonaria, e em especial pela defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Condenamos enfaticamente a intransigência, o sectarismo político e religioso, a superstição, a tirania e a ignorância. Defendemos a liberdade de expressão, combatemos o uso da violência para a consecução de quaisquer objetivos e trabalhamos contra atitudes que contrariam os princípios maçônicos, em especial aquelas que incentivem violências de qualquer tipo, preguem censura à imprensa ou qualquer tipo de restrição às liberdades individuais e coletivas, defendam ditaduras de qualquer matiz ideológica, defendam o uso da força nas disputas políticas, façam apologia ou defendam a tortura, o crime e outros abusos físicos ou psicológicos. Discriminem pessoas por sua origem racial ou étnica, por gênero, condição social, orientação sexual, política e religiosa. Meus irmãos, não devemos confundir briga com luta, porque a briga tem hora para acabar, mas a luta é para sempre. Obrigado por estar conosco essa noite. Meu nome é Amir Saleh, eu faço parte da loja Pier Campadello de São Paulo. Estão também conosco irmãos e irmãs de diversas organizações maçônicas de todo o Brasil. Esse bate-papo está sendo transmitido através do YouTube e ficará gravado em nosso site, que é o irmandadeprogressista.org. Nosso convidado de hoje é João Pedro Stedley. João Pedro Stedley, ele é economista e atualmente é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. João Pedro Stedley, boa noite. Seja bem-vindo à Irmandade Progressista. Boa noite, Amir. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. É um prazer enorme poder participar dessa conversa com vocês. Me alegro que vocês tenham essa articulação autodenominada Irmandade Progressista dos maçons. Sempre convivi aqui em casa também com esses temas, porque o meu sogro era maçom, lá de Itabuna, na Bahia. E fiquei atento ao programa que você enunciou, né, como princípios da vossa atuação, e posso lhes dizer que são fundamentalmente os mesmos princípios que o MST defende, ainda que às vezes a gente use outra retórica e outra forma de expressar. Mas tenho certeza que estamos todos na mesma irmandade para construirmos uma sociedade igualitária, justa e fraterna, onde todos e todas brasileiras possamos viver com dignidade e com os mesmos direitos e oportunidades. Câmbio, Amir! Muito obrigado, João Pedro. João Pedro, para iniciar, eu gostaria que você fizesse uma análise geral da conjuntura política e social brasileira e levando em consideração qual é o papel do MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na construção de um projeto popular para o Brasil. Bem, esse tema é bem amplo e vou abusar um pouco da paciência de vocês, começando pela conjuntura política, para compartilhar com vocês as reflexões que nós temos feito, não só no MST, nos 26 movimentos populares que há no campo brasileiro, mas também na Frente Brasil Popular, que reúne mais de 60 movimentos populares urbanos e rurais do Brasil. Portanto, vou me esforçar para expressar uma leitura que é coletiva e comum do que está acontecendo no Brasil hoje. E vou por tópicos, porque essa forma virtual é muito chata, né? E deixa, às vezes, meio cansativa. Então, vou procurar ser o mais didático possível. Primeiro, nós temos que entender que estamos vivendo um período histórico muito difícil e grave, da pior crise de toda a história do nosso povo, desde que assim nos chamaram de Brasil. E essa crise é uma crise
do modo de produção capitalista, da forma como o capitalismo organiza a vida econômica e social. E ela é grave porque aparece do ponto de vista econômico. A nossa economia faz 8 anos que não cresce, porém, os ricos vão ficando mais ricos, né? Cada vez mais concentrada a riqueza, e os pobres cada vez mais pobres, como resultado dessa lógica. Nós hoje temos no Brasil 200 bilionários, que são as empresas que controlam a maior parte da economia brasileira. Lá no campo, já para fazer uma ilação com a motivação original de vosso convite, apenas 55 empresas, que nós temos aí a relação delas, são as que controlam, de fato, toda a produção agrícola do Brasil. Nós temos 5 milhões de unidades de produção agrícola e, no fundo, esses 5 milhões vão acabar num funil, onde todo o resultado do seu trabalho, da sua riqueza agrícola, acaba sendo apropriado, majoritariamente, por apenas 55 empresas. Tal o nível de concentração que nós temos. Bom, essa crise econômica, para vocês terem uma ideia, desde o golpe contra Dilma até agora, fechou 28 mil indústrias. Não estou falando de boteco da esquina, nem lojinha de prestação de serviço. Estou falando de indústrias registradas pelo IBGE. 28 mil indústrias fecharam, botando na rua 1.400.000 metalúrgicos, que é uma das profissões que exige maior qualificação na nossa sociedade. Não é fácil o cara virar metalúrgico, tem que fazer curso técnico, tem que entender informática, etc. e tal. Então, notem, a crise afetou também setores da burguesia industrial brasileira. Daí decorreu uma crise social que aparece na fome, no desemprego, no desalento, e o mesmo IBGE diz que essa crise levou para a calçada 72 milhões de trabalhadores adultos, que hoje estão lá sem trabalho, sem renda fixa, perderam os direitos trabalhistas e previdenciários no governo Temer, e estão à mercê, se virando para sobreviver. O que é, inclusive, um contrassenso, porque nós temos, então, 72 milhões de pessoas com força de trabalho ativa, que poderiam estar produzindo bens, poderiam estar tendo uma vida digna, poderiam estar construindo uma sociedade diferente, e eles estão completamente marginalizados, inclusive do mercado capitalista. O terceiro aspecto da crise é a crise ambiental. Nós nunca tivemos tantas agressões à natureza, ao meio ambiente, como no último período. E é fácil de entender. A crise ambiental não é porque nós aqui em casa estamos usando copo de plástico. A crise ambiental é decorrente de agressões que empresas capitalistas fazem na natureza. Porque sempre que há crise profunda, as empresas mais espertas correm lá para a natureza e se apropriam dos bens da natureza que, a priori, não têm valor, porque não são frutos do trabalho. São frutos da natureza, de Deus, se quiserem, ou dessa energia universal que gerou o nosso planeta. E eles se apropriam das terras, das florestas, da biodiversidade, dos minérios, da água, e levam lá para o mercado, e com isso tem lucros fantásticos, muito diferente dos capitalistas que estão lá no comércio, na indústria, se esforçando para tocar a roda. Acontece que essa ofensiva dos capitalistas sobre os bens da natureza gera agressões, desmatamento, queimadas, destrói a água, usa o agrotóxico de forma abusiva, e tudo isso gera contradições na natureza. É por isso que nós temos as mudanças climáticas. Quem diria que aqui em São Paulo, onde eu estou,
nós teríamos um setembro de tamanho frio. Tá? Em outras regiões, chuvas desproporcionais, como o Nordeste enfrentou esse ano, em outras regiões, seca. Tudo isso são as reações da natureza frente à agressão que ela sofre. E quem paga isso é o povo. Tá? Por último, nós temos uma crise, inclusive, do Estado burguês. O Estado burguês foi instalado pela Revolução Francesa, com os 3 poderes e o direito igualitário ao voto, com o intuito de que o Estado deveria regular os conflitos e o Estado deveria ser o canal onde as pessoas pudessem disputar o poder político. Hoje a gente vota, e é importante eleger e renovar. Porém, o Estado como instituição já não é democrático. Ele é manipulado pelo capital, pelos bancos, pelos interesses econômicos. E isso acontece em todo o mundo, inclusive no Vaticano. Então, o poder capitalista, ele manipula o Estado, independente de quem você eleja. E se os governantes não se submeterem à lógica deles, eles dão um golpe, como deram contra Dilma, como deram contra o presidente da Bolívia, e assim outros exemplos pela América Latina. E para isso eles não precisam mais usar o exército. Eles usam o lawfare, eles usam a mídia, eles usam o legislativo, eles usam o judiciário, sobre os quais, embora na origem do Estado, esses poderes deveriam ter autonomia e todo o poder emanar do povo, na verdade, vocês sabem, o povo não tem controle nenhum do judiciário, não tem controle nenhum do legislativo. Pensem bem, como é que os deputados aprovam uma lei para se proteger das emendas secretas que eles fazem? E eles não precisam dizer para a sociedade aonde botaram o dinheiro, 44 bilhões. Isso, em bom português, se chama roubo de dinheiro público, porque ninguém sabe para onde foi e a quem beneficiou. Mas está na lei. E, portanto, eles estão protegidos. E pior, ainda tiveram o desplante de aprovar a lei, que daí é de origem do Executivo, de que esse segredo deveria estar por 100 anos. Ora, é evidente que, havendo mudanças no Brasil, a primeira coisa que tem que se fazer é derrubar esse sigilo de 100 anos e dar transparência total aos atos com dinheiro público. Bem, então, notem, há uma crise política que não é só de governantes. Há uma crise que é da forma do Estado funcionar, que precisa mudar. Então, tudo isso se transformou numa crise grave, né? Que vem desde 2014, se aprofundou com o golpe de 16. Então, para analisar o futuro, vamos dizer assim, e não abusar muito da paciência de vocês, nós sempre utilizamos uma categoria para vocês entenderem qual é a lógica da nossa análise. Nós dizemos que a luta pelo poder político não se dá por pessoas ou por partidos políticos, nem sequer pelos movimentos. Partidos e movimentos, ou a vossa Irmandade Progressista, são mediações que explicitam vontades de classes sociais. E, portanto, para nós entender a correlação de forças na disputa do poder político, nós temos que olhar para o comportamento das classes, porque é delas que vai emanar, digamos, a vontade política das mediações. Então, o que aconteceu? Primeiro, pegando pela burguesia, que é a classe dominante brasileira, ainda que sejam menos de 1%, os ricaços, os bilionários. O que eles fizeram frente à crise? Eles deram 4 golpes em 6 anos. Primeiro, derrubaram a Dilma, sem nenhum crime. Até nós estávamos contra o governo Dilma, mas nós não tínhamos o direito de derrubá-la. Tá? Depois,
sustentaram um governo claramente corrupto, foi o governo Temer. Depois, prenderam o Lula, usando o lawfare. E todo mundo sabe, até as pedras, que o Moro era orientado pelo FBI e pela CIA. Quarto, empossaram o governo Bolsonaro como legítimo representante dos interesses da burguesia. O Bolsonaro não tem força própria. O Bolsonaro não representa uma classe em si. Ele é só porta-voz temporário do que a burguesia queria que ele fizesse. E por isso foi a burguesia que o impulsou, com dinheiro, com os robôs, um instalado na Irlanda, outro instalado em Taiwan. Tudo isso custa milhões. Não? Com a Globo, agora nós estamos se esquecendo, como a Globo está amiguinha, esquecendo, a Globo foi agente do golpe, porque a burguesia mandou ela falar mal da Lula, falar mal da Dilma. Não? Bem, então, o Bolsonaro foi expressão desse desejo da burguesia. O que aconteceu? Passaram-se 6 anos, eles deram 4 golpes, e o que aconteceu com a crise? Só piorou. Piorou na economia, na sociedade, no meio ambiente e na política. Hoje, todos os personagens da política lá de Brasília são execrados pela população, ou nem conhecem. Tal o desvínculo que há com a vida real do povo. Então, nós chegamos agora a uma encruzilhada que se chama 2 de outubro, as novas eleições. Qual foi o comportamento da burguesia? Para nossa sorte, a burguesia se dividiu. Ela não está mais com o Bolsonaro, já desde o ano passado. E a burguesia se dividiu em 3 correntes. Uma, muito minoritária, aquela que o velho da van representa, continua apoiando o Bolsonaro, mas são poucos. Mais o capital especulativo lá do Rio de Janeiro, representado pelo Banco Pactual do Guedes, ou pelo XP. Bancos especulativos. Mas a maior parte da burguesia queria mesmo a terceira via. Nem Bolsonaro, nem Lula. Mas e o que aconteceu com a terceira via? Ela não se viabilizou. Por quê? A burguesia queria a terceira via, majoritariamente. Mas os partidos da burguesia e os líderes pretensos da burguesia, líderes partidários, Dória, Leite, Tebet, não conseguiram construir uma unidade que expressasse a classe. Veja como que se criam crises quando os líderes não representam a classe. Tá? E a terceira via se evaporou, porque a Tebet não tem mais possibilidades reais de ser uma alternativa na eleição. E uma parte já significativa da burguesia migrou para o Lula. E já está apoiando o Lula, tanto do setor do agronegócio, que é a área onde nós atuamos, mas grandes capitalistas como a Ambev, o Itaú, a Natura, estão todos com o Lula. O Blairo Maggi, maior produtor mundial de soja, seus 240 mil hectares lá no Mato Grosso, apoia o Lula. Então, esse cenário é que alterou a correlação de forças, porque a burguesia se dividiu. Depois nós temos a classe média, ou, na terminologia mais clássica, pequena burguesia. A classe média, 90% participou de todos os golpes e apoiou o Bolsonaro. Vocês lembram as manifestações dos médicos, de professores, né? De jornalistas, né? A Globo? E agora a classe média mudou de lado. A classe média está com o Lula. Isso se expressa na voz dos artistas, nos jornalistas. Eu vi agora a notícia lá do Rock in Rio. A moçada que vai lá é tudo filho de classe média, ingresso R$200 por noite. Todas as noites era fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Então, isso está nos ajudando. Saúdo que a classe média teve juízo, porque pagou caro com a crise também, e mudou de lado. E, finalmente, nós temos a classe trabalhadora, que é a ampla maioria da população. A classe trabalhadora, no golpe da Dilma, também estava dividida. Muita gente botou a culpa na Dilma pelo desemprego,
pela crise que era do capitalismo. Mas a campanha da Globo botou toda a culpa na Dilma, coitada, pagou o pecado. Né? E quando a crise é do sistema e não de uma pessoa. E isso levou que setores da classe trabalhadora também não apoiassem a Dilma. E agora o que aconteceu? A classe trabalhadora, através das suas mediações, sindicatos, partidos, movimentos, está totalmente unida em torno do Lula. É essas circunstâncias, então, do comportamento das três grandes classes do Brasil que faz com que as mediações, movimentos, partidos, forças organizadas, atuem politicamente. E isso nos leva à convicção de que, na eleição do 2 de outubro, o Lula vai ganhar as eleições. Nós ainda não sabemos se vai ser no primeiro turno ou no segundo turno, porque é apenas um detalhe de percentuais. Por exemplo, se grande parte dos votantes do Ciro, que tem uma vontade de mudar, votassem desde logo no Lula, já o Lula ganharia as eleições no primeiro turno. Mas, de qualquer maneira, pela essa análise de classe, é evidente, então, que a maior parte das forças organizadas da sociedade brasileira querem mudanças e vão dar ao Lula essa missão de tentar construir um novo projeto para o país depois desses 8 anos de crise que vem desde lá, 2014. Câmbio! Amir, para não me alongar, acho melhor vocês fazerem perguntas e a nossa conversa, você conversa, né? Senão vai ser só um monólogo. Só um monólogo. João Pedro, aproveitando esse tema de percentuais que você acabou de falar, a gente tem que o atual presidente, ele tem cristalizados 30 e tantos por cento dos votos, e isso não vai diminuir, não diminui, e é uma intenção bem firme, assim, né? A gente pode dizer que o Brasil hoje em dia tem uma tendência forte neofascista? Como que a gente lida com essa cristalização da ultradireita nos próximos anos, mesmo que o ex-presidente Lula ganhe a eleição? Note a nossa leitura. Sempre teve setores conservadores e direitistas no Brasil. Sempre. É da natureza de uma sociedade capitalista extremamente desigual como a nossa, que foi fundada em 400 anos de escravidão e que o capitalismo industrial do século XX não conseguiu romper os grilhões da desigualdade que separam negros, pobres, dos mínimos direitos fundamentais. Então, numa sociedade desigual como essa, é evidente que há um caldo de cultura para a repressão do Estado e há um caldo de cultura para que os privilegiados tenham uma ideologia de direita conservadora, porque eles têm e querem manter os seus privilégios a qualquer custo, mesmo às vezes com o custo de vidas humanas, ou pela fome ou pela repressão. Note, o Brasil é o terceiro país do mundo que tem maior número de empregadas domésticas. A maioria mulheres, a maioria até o 4º ano primário, a maioria negras e a maioria ainda não conseguiram a carteira assinada que o governo Dilma tinha promulgado. Então, isso são sinais de uma sociedade muito desigual e são sinais de que há um substrato ideológico que permite a existência da direita e de pessoas com ideias fascistas. As ideias fascistas da literatura clássica da política e que emergiram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na expressão do Franco, do Mussolini, do Salazar, do Hitler e do próprio imperador lá do Japão, é quando as elites, para enfrentar os problemas da sociedade e manter os seus privilégios, usam da violência,
O fascista não admite o diferente. O fascista não admite a controvérsia. Então, ele elimina o adversário de várias formas. Ele elimina moralmente, né? Tentando desmoralizar perante a sociedade. Ele elimina botando na cadeia, ou elimina matando mesmo. Né? E que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Né? É o que nós temos visto. Se vocês quiserem, cada um tem um exemplo. A Marielle Franco seria eleita senadora no Rio de Janeiro. Atrapalharia os planos da família. O que aconteceu com ela? Mataram. O Lula ganharia as eleições de 18. O que aconteceu com ele? Botaram preso. Né? E assim, e outros fatos que estão todos dias nas fake news, né? A campanha de 18 foi uma estupidez fascista, e agora ainda esses setores fascistas. Então, não quero justificar, eu estou analisando, né? A sociedade brasileira sempre teve 15%, 20% de ideologia de direita. Agora, na crise, é que, infelizmente, essa direita apelou para o fascismo, para métodos fascistas. Essa é a novidade, então. Porque a Arena, no tempo da ditadura militar, ela era de direita, ganhava as eleições, mas o aparato de repressão era feito pelo Estado, então, de uma forma legal. Agora, não. Agora, a violência é praticada na rua, né? É praticar a revelia da lei, e com claros objetivos apenas ideológicos. Então, essas as alterações que houve, digamos, no comportamento ideológico. Mas, lembre-se, a gente se assusta. Porra, no Brasil tem 20% de direita. É de se assustar mesmo. Porém, veja o outro lado. Por isso que é bom a dialética nos ajudar, sempre a contradição. Por outro lado, há 80% da população que não é de direita, que são pessoas boas. Pelo menos não é fascista, né, João? E não são fascistas, que eles querem mudanças no país, querem melhorar de vida. Todo mundo quer estudar, quer ter trabalho, quer melhorar de vida, quer vida digna. Essas pessoas são progressistas, como você mesmo enunciou aí no programa da Irmandade. Câmbio. João Pedro, eu passo a palavra agora para a nossa irmã, Carmen Del Valle, que é de Campinas. Ela é da loja Flor de Acácia número 1, da grande loja unida feminina do Brasil. Irmã Carmen. Boa noite, João Pedro. Uma honra falar com você. Vou tentar ser breve e te fazer duas perguntas, tá bem? A primeira é sobre a imagem do MST perante a sociedade, né? Eu penso que ainda existe uma parcela da sociedade que imagina e acredita muito que o MST invade terras e é violento. E isso acaba comprometendo na hora da urna, porque eles acabam contemplando os grandes produtores, os grandes latifundiários, e acredito que tem uma coisa que acaba deturpando em escala, a classe média acaba influenciando outras classes também, e isso acaba interferindo muito. De que maneira que o MST acha que pode melhorar essa imagem? Existe alguma preocupação com essa mentalidade? E a segunda questão, muito rápida, você falou sobre o fechamento de 28 mil indústrias. Isso também não está relacionado um pouco com a quarta revolução industrial, com uma mudança no sistema produtivo? E se você concorda com essa leitura, o MST vem tentando se adequar a esses modos. Hoje a gente já ouve falar da gourmetização dos produtos do MST, né? E talvez esse seja até um propício caminho. É isso. Obrigada. Muito bem. Primeiro é sobre a nossa imagem. Nós, a rigor, não estamos preocupados com a nossa imagem, no seguinte sentido, de fazer propaganda em favor próprio. Nós somos pelo ensinamento de todos os clássicos, de todas as religiões. Seja exemplo por sua prática, não pela sua retórica. Então, nós não gostamos de retórica.
não gostamos de fazer propaganda. Nós queremos que a sociedade nos julgue pelo que nós fazemos. Essa é a nossa linha de propaganda, se é por assim dizer. Bem, agora, como nós estamos vivendo numa sociedade de classes tão contraditória, o que nós interpretamos? A burguesia sempre vai nos odiar, porque ela é dona das terras, é dona de tudo. Então, cada vez que a classe trabalhadora, cada vez que os escravos fogem da senzala, o senhor das terras vai persegui-los. E nós estamos atualizando a luta dos 400 anos de escravidão. Então, a burguesia sempre vai falar mal de nós. Não? A classe média já falou mais mal de nós. Agora, a classe média está falando bem, porque ela tem leitura, ela tem consciência, ela tem conhecimento. Ou seja, a classe média brasileira é o setor mais erudito da sociedade, que são os professores, são os médicos, são os jornalistas. E nós notamos que mudou. A classe média agora gosta de nós. A classe trabalhadora tem uma parcela que é influenciada pela mídia, que então vai pelo que a mídia diz. Porém, a grande maioria da classe trabalhadora gosta do MST e nos vê pelo exemplo. Nós estamos há 4 anos que o governo não desapropriou uma fazenda. A reforma agrária está paralisada e ainda submetida às fake news, começando pelo presidente da República, que é um irresponsável e mentiroso. Não passa em nenhum exame de ética. E os nossos amigos psicanalistas dizem que ele tem claros sinais de esquizofrenia e até de psicopata. Mas isso são detalhes da personalidade pessoal dele. Mas o governo, como um todo, só perseguiu o MST. O governo tinha como meta: nós vamos eliminar o MST, que é a prática fascista. Aos inimigos, eliminar, não é derrotar, eliminar. Eles tentaram, de várias formas, nesses 4 anos, nos eliminar moralmente perante a sociedade. Mas o que nós fizemos? Nós aproveitamos o Covid e toda a nossa militância foi produzir comida. Eu mesmo, por favor, não interprete como exibicionismo, mas o tempo que eu tive que ficar em casa, aquele ano e meio, mais ou menos, que a gente nem saía na rua, toda semana eu fazia marmitas aqui em casa. O pessoal trazia os alimentos e nós preparava aqui em casa, eu, a minha companheira, a minha cunhada, nós preparávamos um monte de marmita, depois vinha a Kombi e distribuía as marmitas para os moradores de rua aqui em São Paulo. Então, os trabalhadores viram a nossa prática, viram quem são os aliados deles. Então, eu posso te afirmar com a maior honestidade possível de que nunca o MST teve tão bem prestigiado na sociedade brasileira como agora. E nós sabemos, nunca haverá unanimidade de apoio, até porque, como dizia o Carlito Maia, que foi um grande publicitário de esquerda, a unanimidade é burra, né? A sociedade é diversa e, portanto, é normal que as pessoas pensem também diferente. O segundo tema, as 28 mil indústrias foram indústrias mesmo, não tem nada a ver com a quarta. A quarta revolução industrial e as novas tecnologias que vão surgindo, elas são importantes, elas aumentam a produtividade do trabalho, mas elas não alteram a unidade industrial. Você vai ter que fazer automóvel, pode fazer automóvel com menos trabalhador, mas está fazendo automóvel. O problema é quando fecha a fábrica, como aconteceu com a Ford lá na Bahia, como aconteceu com a Toyota aqui em São Bernardo. Então, nós estamos falando de fechar como efeito da crise. E, digo mais, no programa do Lula, será fundamental, no conjunto das forças políticas da sociedade brasileira, nós temos 2 saídas para a crise, do ponto de vista econômico. Nós vamos ter que reindustrializar o país. Nós temos que multiplicar centenas, milhares de novas fábricas. Para fazer o quê? Fazer sapato, fazer roupa, fazer livro, fazer casa.
Senão, você não resolve os problemas de uma vida digna. Nós temos um déficit habitacional de 12 milhões de moradias, de pessoas que moram em palafita, favela, moquimbo. Pois você precisa construir casa. Ao construir casa, você vai precisar ter a fábrica de tijolo, a fábrica de vidro, a fábrica de luz, a fábrica de móveis, a fábrica de geladeira. Tudo isso vai ativando a indústria. Então, a indústria é insubstituível, ainda que dentro dela você adote novas tecnologias para aumentar a produtividade do trabalho, que é normal do desenvolvimento da civilização. E o terceiro tema, que você não chamou de pergunta, mas eu vou responder, nós não temos nenhuma pretensão de agora virarmos produtores de comida gourmet. Ainda que nós tenhamos muito amigo entre os chefes de cozinha, e a nossa identidade veio pela agroecologia. O MST tem como linha política produzir alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. Então, a maioria dos chefes de cozinha sabem que o agrotóxico gera câncer. Eles também têm uma postura ética de sempre fazer aquelas comidas boas, que são verdadeiras artes. Um prato é uma verdadeira arte. Eu fico comentando com eles, é melhor só nós tirar a fotografia e não comer, né? Porque é uma arte o que eles constroem, né? Como grandes chefes de cozinha. Mas o nosso objetivo não é esse, apesar da aliança que nós temos com eles. O nosso objetivo é produzir alimentos saudáveis para o povo, para todo o povo. Então, às vezes, pegando o tema aí que até o amigo tinha falado do arroz, nós somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, 600 mil sacos por safra. Bom, as pessoas perguntam, mas se vocês produzem tanto arroz, por que a gente não vê? Né? Foi até uma jornalista da Jovem Pan que entrou nesse... Não, é mentira, não se vê o arroz. Onde é que está o arroz do MST se eles são o maior produtor? É que o nosso arroz vai para a merenda escolar. A nossa prioridade é vender para as prefeituras, porque nós temos uma responsabilidade social, nós não queremos vender para a classe média, para virar comida gourmet. Nós queremos que nossos filhos tenham uma alimentação sadia. Qual é a melhor maneira de dar comida sadia para filho de pobre? É lá na merenda. Então, todo o nosso esforço é lá na merenda. Nós temos outro produto, por exemplo, que é pouco conhecido. Somos o maior produtor de suco de uva orgânico. 5 milhões de litros. Alguns supermercados por aí vendem. O nome da nossa cooperativa é Monte Verde. Tá? Porém, a maior parte dos 5 milhões, onde é que nós botamos? Na merenda escolar, em programas das prefeituras, para que esse suco bom chegue para as pessoas. Agora, você vê como são as contradições. Nós já tivemos casos de merendeiras lá nas prefeituras, nas escolas de prefeituras, que eles não estão acostumados com suco orgânico e tão bom. Eles dizem que esse suco é muito forte, então, na hora de servir para as crianças, eles misturam com água. Bom, mas pelo menos também estão tomando suco bom com água, né? Mas faz parte do nosso ainda atraso cultural, de que nem todos se dão conta da importância que nós temos a nossa prioridade é alimentos saudáveis na merenda escolar. Câmbio, amigo. Com água ou não, é de boa qualidade, né? Com Sim, água ou não, estamos de boa claro, qualidade. é só uma brincadeira. Espero que a água né? seja de boa qualidade. Porque ele é muito nutritivo, né? Ele, de fato, recompõe, tem muito ferro, né? Ele é muito nutritivo. Então, se elas dessem puro, a criança vai receber uma dose de energia mais forte. Mistura com água, fica saboroso igual e vai render mais. Só isso. Nosso irmão Neemias Ramos Freire, da loja Pier Campadella, do Grande Oriente de São Paulo. Está na cidade de São Paulo. Irmão Neemias? Obrigado, amigo. Boa noite, João Pedro Stedley. A minha pergunta tem a ver com a informação que você acabou de dar do fato de que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E essa informação foi recentemente mencionada no Jornal Nacional pelo ex-presidente Lula, quando respondeu a um dos entrevistadores.
Essa informação chegou a causar controvérsia, como você mencionou, entre jornalistas da TV Jovem Pan, da TV que é notoriamente governista. Eu queria perguntar, a que o senhor atribui essa desinformação sobre o MST na imprensa, na grande imprensa, e como é que o senhor vê a participação do pequeno produtor ante o agronegócio, né? Porque é hoje tido e decantado por essa mesma grande imprensa como a locomotiva que puxa o vagão do PIB, os vagões do PIB brasileiro, etc, etc. Então, essa que é a minha pergunta. Boa noite. Te agradeço, Freire. Muito importante as duas questões. A primeira, mais fácil. Vocês sabem, eu não preciso ficar aqui falando mal. A imprensa brasileira não é um meio de comunicação. A imprensa brasileira é um negócio. Então, os grupos que dominam a Globo, a Folha, a Record, que é uma igreja, inclusive, eles têm objetivo de lucro. E eles domesticaram o jornalismo brasileiro. Saudades dá a nós que somos mais antigos, quando líamos jornais mais sérios no passado. Hoje, os jornalistas são domesticados, eles só fazem o que o patrão quer. E o patrão quer lucro. Então, eles dizem qualquer coisa, cumprem lá o horário. Eu assino aqui e leio todos os dias de manhã, tomando mate, o Valor e o Estadão. Eu fico indignado, porque tu, em 5 minutos, lê e não aprende nada. Né? Mas dentro dele tem um calhamaço de propaganda, né? Propaganda de tudo que você quiser. Porque, no fundo, o objetivo é muito mais dar lucro do que, de fato, ser um veículo de educação do nosso povo. Então, lamento. E a televisão, pior ainda, né? Porque a televisão no Brasil, para dar lucro, ela virou lojas de entretenimentos de enganação de pobre. Então, como o pobre não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, não pode ir no show, a não ser quando tem esses espetáculos de rua, eles ficam agarrados na televisão. Como a minha mãe, ainda viva, fica lá o dia inteiro na frente da televisão, só vendo besterol. Né? O único que escapa dela é quando ela vê a missa, vê não sei o quê, uma reza. Então, pelo menos, é mais são. Né? Então, a imprensa brasileira é uma vergonha. E deve envergonhar os jornalistas sérios. Agora, o segundo tema, esse sim me parece mais importante para nós refletirmos. E vou procurar ser sucinto, porque ele é profundo. Nos últimos 30 anos, década de 90 para cá, com o advento do neoliberalismo, 3 modelos de agricultura foram lá para a agricultura e tentaram dominar a produção agrícola e disputaram entre si. E vou relatá-los como modelos. O primeiro modelo é o modelo do latifúndio. Note, latifúndio não simplesmente como sinônimo de grande propriedade, que é o que quer dizer em latim. Latifúndio aqui como um modelo. O que nós chamamos o modelo do latifúndio? É aqueles capitalistas que vão lá para a natureza, se apropriam de terras públicas, de tudo, e eles só querem expoliar a natureza. Eles praticamente não produzem nada. Eles só se apropriam da natureza e transformam em mercadoria e acumulam capital. Não? Derrubam mato, vendem madeira, etc. Esse é o latifúndio improdutivo, que, inclusive, pela Constituição, está condenado a ser desapropriado. Bom, depois nós temos o outro modelo do capital, que é o agronegócio. De novo, o agronegócio não é um verbete. Como verbete seria todo negócio agrícola. Não é? Ele não é um verbete, ele é um modelo de organização da produção agrícola de acordo com os interesses do capital. E qual é as características principais do agronegócio? Grandes fazendas, modernas, usam a mais alta tecnologia, porém monocultoras, eles só se dedicam a um produto, ou é cana, ou é gado, ou é algodão, ou é soja.
ou é café. Eles usam agrotóxicos intensivamente, usam máquinas, expulsam a mão de obra e, pelo uso dos agrotóxicos, contaminam a natureza. Porém, eles produzem commodities agrícolas que dão muito lucro e exportam tudo para o exterior. Então, o agronegócio, ele dá dinheiro, dá lucro, acumula renda para os fazendeiros, porém, inclusive, quem mais ganha dinheiro no modelo de agrícola do agronegócio são as empresas transnacionais, que são as que vendem as máquinas, são as que vendem o veneno, são as que vendem os adubos químicos. Vocês viram agora com a guerra da Ucrânia, ficou evidente, né? Nós importamos ureia da Ucrânia, importamos potássio do Afeganistão. Ou seja, se furar o pneu de um navio, como nós dizemos brincando, inviabiliza o modelo do agronegócio, porque ele importa 20 milhões de toneladas de agroquímicos por ano. Portanto, é um modelo totalmente dependente do exterior, nos insumos e nas exportações. E o que é mais grave, mesmo que uma região seja grande produtora de soja, como Sinop, Rio Verde, o Mato Grosso como um todo, qual é a riqueza que fica lá? Nenhuma. O mesmo acontece aqui em São Paulo, vocês que estão mais aqui perto de São Paulo. São Paulo virou um grande canavial. E aonde vai essa riqueza do etanol? Vai para as grandes transnacionais, a Raízen, a Cosan, tudo empresa, a Shell, que controla o nosso etanol. Não fica lá para o pequeno município que está cercado de cana. E isso é a grande contradição do agronegócio. Ele é insustentável ambientalmente, porque usa muito veneno, e ele não desenvolve a região onde está. E o terceiro modelo é da agricultura familiar. Também devemos entender como um modelo, não só olhar lá, como muitas vezes criticam, não, o pequeno camponês é atrasado, isso já foi denunciado pelo Monteiro Lobato no Jeca Tatu. Tudo isso é folclore. Não? A agricultura familiar, aqui nós temos que entender como um modelo e como conceito sociológico. E a agricultura familiar, a base da sua natureza é, primeiro, que todo trabalho é familiar. Daí vem o nome. Então, ela não contrata empregado e, eventualmente, alguns da família são empregados. Mas a essência da produção é na base da família. Segunda característica, todo agricultor familiar se dedica a produzir alimentos. Primeiro para a sua família, porque ele tem que sobreviver, e depois ele vende no mercado. E praticamente 88% dos bens agrícolas do mercado interno brasileiro são abastecidos por esse modelo da agricultura familiar. Terceira característica da agricultura familiar. Ele sabe que tem que respeitar a natureza. Se ele derrubar a árvore, a sua unidade ainda que pequena, vai faltar água, porque a árvore é a zeladora das nascentes de água. Não? E se ele botar fogo, vai espantar as abelhas. Se ele usar veneno, vai acabar com as abelhas. Não vai ter mel, não vai ter flor. E as abelhas são as principais polinizadoras dos alimentos. Não é só o vento que poliniza. A maioria das frutas são polinizadas pelo trabalho gratuito das abelhas. Então, se não tiver abelha, não vai ter fruta. E o camponês sabe disso. Por isso que o camponês, por sua lógica de vida, é mais respeitoso com a natureza. Então, esses três modelos se enfrentaram nos últimos 30 anos. A agricultura familiar sempre ficou marginal, né? Isso é coisa de pobre. Porém, agora, o que está nos salvando? A natureza. Porque o latifúndio não produz alimentos. O agronegócio não produz alimentos. Quem produz alimento é a agricultura familiar. E a agricultura familiar é respeitosa da natureza. Então, a agricultura familiar não desmata a Amazônia, não bota fogo, não altera o climático. Então, eu tenho um sonho, né? Espero que se realize, que agora no novo governo Lula nós possa ter um vasto programa, não só de resistência, mas de fomento da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar pode, em poucos meses,
dobrar a produção de alimentos para o mercado interno e nós superar essa chaga que nos dói na alma de ver tantos irmãos brasileiros passando fome. Eu já não aguento mais. Eu tenho meu estoquezinho de arroz orgânico aqui em casa, porque todo santo dia, aí na calçada, tocam a campainha e pedem alguma coisa para dar. Então, eu estou distribuindo arroz, né? Pelo menos vou alimentar esse pessoal que está passando muitas necessidades. Essa é a minha leitura. Aproveitando esse assunto, eu queria emendar uma pergunta do nosso irmão Nadir Gonçalves Júnior, ele é lá de Belo Horizonte e é da loja Aurora de São Romão, do Grande Oriente do Brasil. Ele pergunta o seguinte, levando em consideração que a gente teve um desmonte de uma política de agricultura familiar nos anos recentes, em especial no governo Dilma II, depois do governo Dilma II com o golpe e agora no governo Bolsonaro, e você já acabou de dizer que a gente tem uma expectativa para que isso retorne no novo governo do ex-presidente Lula, que tudo indica que será o vencedor da eleição. A pergunta dele é o seguinte, como fazer para que não haja mais esse tipo de problema de descontinuidade, que isso vire algum tipo de política de Estado? Boa pergunta. Mas antes eu vou responder, a Dulce está perguntando aqui no chat, que está mais relacionado com a pergunta anterior e com a análise da conjuntura que eu fiz. Ela pergunta se todo agronegócio é de direita e apoia o Bolsonaro. Claro que não. Não. Eu mesmo tenho parentes. Só para atribuir a origem da pergunta, essa pergunta veio pelo YouTube e é uma pergunta que vem da Simone Paia, pergunta pelo YouTube, por favor. Desculpe. É que eu tinha visto aqui no chat. Dulce. Sim, é que ela estava informando. A Dulce é a nossa irmã que está aqui conosco controlando a está lá no TI. Tá bom. Exato. Então, o agronegócio, não existe mais uma burguesia agrária no Brasil que seja só fazendeiro. O agronegócio, ele é gerido, vamos dizer assim, por toda a burguesia nacional. Por quê? Lá daquela renda agrícola, como eu disse antes, a maior parte da renda agrícola vai para as empresas que vendem os insumos. Inclusive, está cada vez mais corrente a entrega dos insumos casados, ou seja, eu te dou adubo, te dou veneno, e na safra você me devolve tantos sacos de soja, tantos sacos de milho. Então, as próprias empresas transnacionais estão substituindo os bancos. Mas os bancos também pegam parte dessa renda agrícola e, claro, uma parte pequena até fica com o proprietário de terra. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o agronegócio não é mais a figura daquele fazendeiro atrasado. O agronegócio agora é uma classe burguesa que controla o setor, nos seus diversos aspectos. E como a burguesia, no geral, se dividiu em relação às eleições, o agronegócio também se dividiu. Não? Então, não é certo que o agronegócio está com o Bolsonaro. Na minha opinião, está com o Bolsonaro aquele setor mais atrasado, que, inclusive, desmata, que tem isenção fiscal, que quer a cobertura dos fascistas para os seus pequenos e grandes crimes. Agora, o agronegócio que tem juízo, como, por exemplo, um grande intelectual deles, que também é fazendeiro, o Roberto Rodrigues, que foi ministro do Lula, ele é um sujeito responsável, eu tenho acompanhado os escritos dele, ele não só defende o Lula, como chama atenção para os gargalos que o agronegócio tem na sustentabilidade, no uso de agrotóxico, etc. O Blairo Maggi, que eu já me referi, é o maior produtor de soja do mundo, 240 mil hectares, apoia o Lula. Não? O Natura, que é aí de um grupo grande, não? Que apoiavam historicamente a candidatura da Marina, eles apoiam o Lula. Não? Então, o agronegócio também está dividido, e eu acho que, inclusive, a parcela mais sábia deles sabe que eles vão ter que fazer uma transição, que eles vão ter que fugir dos agroquímicos, que eles vão ter que fugir dos agrotóxicos, que eles têm que migrar para os bioinsumos, que eles têm que fazer uma agricultura mais sadia e mais brasileira, menos dependente do exterior. Bom, agora, como fazer para que as boas políticas públicas sejam perenes?
Eu acho que esse é o esforço do próximo mandato, e por isso também nós estamos empenhados. Nós temos que ter uma maioria progressista lá na Câmara dos Deputados. Tomara que sejam todos maçons progressistas. Né? Mas tem que ser progressista para defender que certas iniciativas de programas de governo se transformem, então, leis perenes do Estado brasileiro. Para citar alguns, por exemplo, que foram muito virtuosos. Programa de Compra Antecipada de Alimentos, PAA. Quem administra? Conab. Bom, é um programa simples, mas muito efetivo, porque a Conab faz contratos com cooperativas e associações, o agricultor se compromete a fornecer determinada quantidade de alimentos e, no ato de entrega do alimento, a Conab paga à vista, mediante a apresentação da nota de produtor. Ele pode receber esse dinheiro na própria Conab, mas como ela não tem muitas unidades, ele recebe nos Correios, recebe numa loteria, recebe na Caixa Econômica, recebe no Banco do Brasil. Então, era um programa muito interessante. E, no seu auge, tinha R$ 1 bilhão para esse programa. Agora, o programa existe, mas nesse ano está destinado R$ 46 milhões. Uma vergonha. Bom, então, o que nós vamos ter que fazer? Voltar a colocar bilhões para que o alimento apareça, né? E transformar o que é um programa numa lei, para que, independente de governo, a Conab siga funcionando e com determinado orçamento consolidado. A mesma coisa é o PNAE. PNAE é o Programa de Merenda Escolar. É dinheiro do MEC, que passa com a prefeitura, e obriga a prefeitura a comprar, no mínimo, 30% dos alimentos no próprio município. E quando se trata de municípios grandes como São Paulo, as capitais, então pode comprar de outros municípios, mas da agricultura familiar. Qual é a adequação que nós temos que fazer? Todo alimento tem que ser da agricultura familiar, se nós queremos dar um alimento saudável para nossas crianças e se nós queremos fortalecer a agricultura do próprio município. Tá? Então, em vez de 30%, 100%. E aí, talvez, colocar condicionantes ligados à agroecologia, ligados à saudável, tá? Para estimular essa produção. E, da mesma forma, incluir, como é a saúde e a educação, um percentual fixo para a merenda escolar. Aí você transforma numa política perene. Esse ano mesmo, vocês vêem, nós saímos da pandemia, uma pobreza tremenda, que muitas crianças só comem a merenda escolar, porque em casa não tem mais o que comer. Né? O governo acaba de cortar em 30% o orçamento da merenda escolar. É uma vergonha. Então, me somo às preocupações do nosso companheiro, vocês chamam de irmão, né? Mas eu espero que vocês entendam que companheiro é a mesma coisa que irmão. Aliás, como na origem latina, é aquele que comparte o pão. A gente comparte o pão na mesa, né? Entre irmãos. Então, é um sinônimo. Um tipo de saudação fraterna, também, assim como o irmão. O nosso irmão Juca Ribeiro, do Rio de Janeiro, ele é da loja Comércio e Artes número 1 do Grande Oriente do Brasil. Ele tem uma preocupação que tem relação com o que a gente já está discutindo agora, que é o seguinte: como fazer com que o governo Lula não entre numa espiral reformista alinhada ao capitalismo administrado pelo Estado e que não seja capturado pelas forças conservadoras? Esse irmão é um irmão muito otimista, porque ele já dá de barato que o Lula será eleito na próxima eleição. Esse é o lado realista dele. Porque é evidente que vai ganhar as eleições, só não sabemos se é no primeiro ou no segundo turno. Agora, eu também comparto com ele as mesmas preocupações. O Lula será eleito num amplo movimento unitário das mais diferentes forças sociais, né? Como acabei de dizer, todas as classes apoiam o Lula, né? Até o Banco Itaú, até a Ambev, né? Apoia
o Lula, de certo preocupada com a expansão do mercado interno e com o salário dos operários, que se os operários não tiver salário, não vai ter cerveja. Não? Então, o Lula chegará com amplo leque de interesses diversos, que preocupa. Qual é a saída? Primeiro, eu acho que o Lula, do ponto de vista da economia, ele não tem muita coisa a inventar. Ele terá que fazer um grande plano de investimento para reindustrializar o país, para estimular que surjam indústrias de empresários, de cooperativas, de movimentos. E vai ter que estimular a agricultura familiar produtora de alimentos. Então, na economia, é isso, parar de gastar dinheiro com dívida pública especulativa, com subsídios a bancos, e centrar na produção. Não? E aí, não há muito mistério. E também os conservadores não vão ter o que reclamar. Se eles tiverem o que reclamar, bote uma indústria, dê emprego, vão produzir bens para a nossa sociedade. Agora, medidas mais distribuidoras de renda, medidas que controlem o capital financeiro, medidas que sejam mais progressistas, no nosso entendimento aqui, aí eu acho que não depende do Lula. Vai depender de uma ampla mobilização da sociedade brasileira. Naquilo que nós dizemos, vai depender de um movimento de massas. Ou seja, nós não podemos nos conformar de eleger os deputados, eleger o Lula, eleger governadores progressistas e cruzar os braços. Nós temos que estimular e botar energias para que o povo volte a participar da política efetivamente. É a única maneira dele influenciar o Estado e as políticas públicas é se ele for para a rua, se ele fizer mobilizações, se ele fizer greve, se ele, enfim, manifestar o seu desejo. Então, o grau de avanço ou não do governo Lula a partir de 2023 não depende tanto da vontade dele. E eu sou testemunha que ele amadureceu muito. Se vocês quiserem, no jargão da política, ele veio mais para a esquerda. Ele é uma pessoa mais amadurecida. Ele leu muito. Então, ele está mais experiente. Mas não depende da vontade dele. Aí seria ingenuidade nossa. Depende da mobilização permanente da sociedade. Que, em algum momento, ele vai ter que chamar, inclusive, plebiscitos populares, né? Para que a sociedade julgue e tome medidas mais radicais sobre essa situação. Como é, por exemplo, o tema das armas. O Brasil está uma vergonha. E o nível de homicídios e a violência, esses fuzil que eles estão importando facilmente, estão acabando tudo na mão dos bandidos. Não? Bom, então a sociedade brasileira vai ter que dar um basta ao armamento. E isso não basta de um decreto do Lula. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma grande mobilização nacional de educação e para que a sociedade se conscientize de que armas matam, destroem famílias. O que nós temos que se dedicar é a livros, é a alimentos, é a vida boa, e não com essa idiotice do armamento. Câmbio, Amir. João Pedro, a gente tem uma pergunta que vem aqui pelo YouTube, que é do Rafael Sala. Ele pergunta o seguinte: como você vê a influência das igrejas evangélicas na visão de mundo das pessoas da classe trabalhadora, na cidade e no campo? E qual é a influência das igrejas evangélicas dentro dos assentamentos? A gente vê que as igrejas evangélicas têm um papel preponderante assim, na sociedade nos últimos anos. Eu acho que nós devemos ser realistas e justos na análise. Eu acho que os próprios evangélicos vêm sofrendo muito preconceito, até porque a maioria são negros, a maioria são pobres, a maioria são mulheres. E é claro que está cheio de pastor picareta. Como é que tu enfrenta um pastor picareta? Como é que tu enfrenta um padre picareta? Como é que tu enfrenta um pai de santo picareta? Que tem em todas as religiões. Não?
tu enfrenta com a elevação do nível de consciência da população, com o nível educacional. Escola, 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 escola. Então, é um longo processo de elevação do nível educacional da sociedade. As pessoas vão, então, praticar a sua fé de uma maneira mais correta, tá? Sem preconceitos de lado a lado. Então, hoje, o que nós temos? No mundo religioso, as igrejas evangélicas representam 30% da população. Agora, elas são completamente atomizadas. A igreja mais rica deles, que é a Universal, controla apenas 8% dos 30% evangélicos. Então, 8 vezes 30 dá 2,4% da população brasileira. É merreca, ainda que tenha aí seus templos suntuosos e ainda que alguns bispos deles fazem apenas prática de negócio. Não? Senão não sustentariam a Record. Então, o mundo evangélico é muito diverso e plural. E, claro, ele está presente em toda a sociedade brasileira, então não adianta nós estigmatizar ou ter preconceito. Nós temos que entender como é que é esse fenômeno. E é esse mundo também plural, diverso, evangélico, que está lá no MST. Lá no assentamento se reproduz o que é a sociedade brasileira. Lá no assentamento nós temos cristãos, os católicos, o povo de terreiro, tem os evangélicos, tem os ateus, e nós, como linha política do MST, respeitamos, como um direito, toda manifestação de fé que qualquer pessoa tenha. Ela pode acreditar em quem ela quiser. Tá? O que nós não admitimos como linha política, que é algumas linhas, tipo a da Universal, de transformar o Estado brasileiro num Estado religioso, como eles querem. O Estado brasileiro, como está na Constituição, tem que ser laico. O Estado é de todo o povo. Agora, o povo pode ter e tem o direito de praticar a sua fé religiosa. Nós não estamos preocupados, assim, no sentido de estigmatizar ou fazer algum trabalho específico. Nós procuramos dialogar com os pastores, com a nossa base, que ele é um assentado, ele é um sem terra. Então, nós dialogamos com ele. O que o pastor te diz, o que você acredita, o que você não acredita. Foi o pastor que te deu a terra ou foi a tua luta social? Tá? É o Estado brasileiro que está organizando aqui o assentamento ou é a igreja? Então, as pessoas têm discernimento, né? Todo ser humano tem inteligência e capacidade cognitiva para julgar entre o bem e o mal. Então, nós apostamos no ser humano, independente, às vezes, da raiva que dá em alguns pastores, mas não só pastor, às vezes dá raiva também de pai de santo, que é enganador, o padre católico conservador, que é enganador. Né? E aí nós temos que combater essas práticas enganadoras que existem na sociedade, não só nas religiões, né? Mas tem nos clubes e tem em outros agrupamentos, tem nos sindicatos, tem nos movimentos. Então, essas são as contradições da vida coletiva. Câmbio. João Pedro, nós estamos chegando perto do final do nosso encontro. A gente tem mais 2 perguntas. Eu passo a palavra agora para o nosso irmão Rogério Araújo. Ele é da Morningstar Lodge, de Massachusetts, dos Estados Unidos, e é membro do Amal Shriners de São Paulo. Irmão Rogério? Boa noite ao João Pedro. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, meu caro, e meus amigos também, meus irmãos. Eu tenho uma pergunta a respeito do kibutismo, do kibutz. E se eu sempre tive assim uma vontade de perguntar para alguém do MST sobre os kibutz de Israel. Se de repente, porque os kibutz de Israel foram moldados mais ou menos um processo de socialismo, se é que faz sentido, né? E se de repente não é interessante até o sistema de chamar estrangeiros para participar, pois eles podem se tornar, às vezes, a janela para o mundo. Né? E também gostaria de saber das metas, né, do MST para o futuro. Obrigado, é isso. Muito bem. Amir, essas são as últimas perguntas, né?
É essa do irmão Kleber e a gente só vai ter do irmão Rogério, logo em seguida do irmão Kleber, e aí encerraremos. Muito bem. É que esse tema que ele levanta é muito interessante. O MST, como movimento camponês, ele participa de uma articulação internacional que se chama Via Campesina, que está presente em 112 países e que fizemos reuniões com muita frequência, às vezes bilaterais, às vezes congressos, às vezes intercâmbios. Então, nós, orgulhosamente, sempre nos consideramos internacionalistas, porque o mundo é o mesmo para todo mundo. A agricultura tem a mesma função social em todos os países, produzir alimentos sadios para o seu povo. Daí nós construímos, inclusive na Via Campesina, a teoria da soberania alimentar, que é diferente de segurança alimentar. Segurança alimentar, que foi construída no bojo da FAO, em 1996, quer dizer que todo governo tem a responsabilidade de garantir que seu povo não passe fome. Isso é segurança alimentar. Então, tu cria programas, né? Bolsa Família, tu compra comida, tu distribui cesta básica. Isso é segurança alimentar, não deixar o povo passar fome. Porém, o mais importante é a soberania alimentar. Soberania, o que é? Todo povo e cada povo tem que produzir os seus próprios alimentos. O Brasil não tem sentido nós importar feijão, lentilha, até alpiste nós estamos importando. Estão importando soja agora, milho, para dar ração para os porcos. Então, a soberania alimentar é que o Estado, em vez de dar o peixe, tem que dar o anzol, tem que dar a vara de pescar. E a vara de pescar é a soberania alimentar. É condições de produzir os alimentos necessários. E em todo o planeta, sempre foi assim na história dos milhões de anos da civilização, o povo sempre produziu a comida que precisava, mesmo no deserto, mesmo lá na Antártica, mesmo lá no Polo Norte. O povo produz o alimento, senão ele saía de lá, né? Então, essa é a soberania. Com isso, eu quero dizer também que nós procuramos, e te agradeço a pergunta, nós procuramos aprender todo o tempo com os outros povos. Né? Agora, nós estamos em diálogo com uma universidade da China. Estou comentando isso porque hoje de manhã eu participei de uma reunião, foi às 7 da manhã, para poder pegar eles lá no início da noite. Uma reunião com uma universidade agrícola chinesa, porque eles desenvolveram lá na China um arroz de alta produtividade de sequeiro, ou seja, que não usa água. Né? E não usa agrotóxico. Se nós conseguir trazer esse arroz, conseguir que o governo chinês ceda essas variedades, nós vamos fazer uma revolução aqui na América Latina. Nós vamos poder plantar arroz lá no semiárido. Tá? E com isso dá soberania alimentar. Então, eu quero dizer que nós somos sempre muito atentos. Agora, nós estamos dialogando com o País Basco. Por quê? Porque lá no País Basco tem uma cooperativa que está produzindo painéis solares, para energia solar. E nós queremos que eles passem para nós a tecnologia, para produzir os painéis mais baratos, na forma de cooperativa. E aí, disseminar, agora ainda mais com o governo Lula, nós estamos dizendo que agora nós temos que fazer um programa Sol para Todos, para que cada casa de camponeses no interior tenha energia solar, de graça, e ainda pode o excedente botar na linha elétrica e receber uma renda. E é nessa mesma visão que nós, a mais antigo, fizemos várias visitas para os kibbutz. E alguns deles vieram aqui. Né? De novo, quando a gente... Os preconceitos, né? Como o governo de Israel é fascista, aí a gente olha para o judeu e acha que todo judeu é fascista, né? É de direita. O governo de Israel é de direita. Mas o povo judeu é progressista, é sábio, é estudioso. E nós temos muitas relações com o povo lá de Israel e mesmo com a comunidade judaica aqui do Brasil. E no passado nós fizemos muitos intercâmbios de kibbutz. E o que mais nós aprendemos com o kibbutz? É claro que o kibbutz é um estágio muito elevado, de extrema igualdade.
que exige um nível de educação muito grande que os camponeses não têm, os camponeses brasileiros. Então, o nosso nível de cooperação agrícola e de coletividade é ainda incipiente, né? Porque fazer coisas coletivas exige antes uma igualdade de conhecimento. Se você não tem uma educação igualitária, você não consegue que as pessoas entendam a necessidade da cooperativa, do coletivo. Mas lá nos kibbutz, nós aprendemos que era necessário, porque nós vimos lá, todos eles migraram para isso, ter agroindústria dentro do assentamento. Que só produzindo matéria-prima, nós não vamos se desenvolver e sair da pobreza. Pegando um exemplo simples, todos os assentamentos produzem leite. A maioria deles vende o leite in natura, a R$1. Tirar leite de vaca e vender a R$1, tu nunca vai sair da pobreza. Agora, se você botar uma cooperativa e um laticínio lá no assentamento para pasteurizar o leite, fazer manteiga, fazer queijo, você vai vender o leite a R$3, R$4, R$5 o litro. E, portanto, haverá um valor agregado que só a indústria dá, que é o que então te permite a ter maior renda e melhorar de vida sem sair do meio rural. Então, para fazer uma justa homenagem, quem nos convenceu de que é preciso botar agroindústria dentro do assentamento foi a experiência dos kibbutz. Câmbio. João Pedro, a gente tem aqui a nossa última pergunta, que vem do nosso irmão Kleber Hartung. Ele é de Jacutinga, Minas Gerais, da loja Casulo, que é da Unilojas. Irmão Kleber? Boa noite, Stedley. Boa noite, meu caro. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes. Companheiro, seguinte, o Parlamento Europeu, nessa terça-feira passada agora, ele, pela primeira vez, ele fez uma resolução que estabelece uma espécie de regime de sanções comerciais que seja aplicado contra o Brasil e por conta do desmatamento. Eu estive lá no Congresso Mundial do Clima, em Bonn, agora em junho passado, e esse tema foi amplamente discutido e uma observação muito cuidadosa sobre o Brasil. Então, a minha questão agora é com respeito a esse movimento, não só europeu, mas mundial, e de olho no Brasil, dado a essa desgraça que se abateu sobre o país nesses últimos 4 anos. Né? Então, a pergunta que eu faço, companheiro, é o seguinte: como é que esse movimento, não só dos sem terra, mas essa questão da floresta, da preservação, da água, principalmente, como é que você enxerga isso nesse cenário? E como é que nós vamos tratar isso nesse próximo governo? Oxalá nos permita que seja o Lula. Vou por partes, como diria o Jack. Primeiro, desde os primórdios, o MST sempre defendeu desmatamento zero. Nós não podemos admitir que sejam desmatadas florestas e queimadas. Não há nenhuma necessidade. Nós podemos duplicar a produção de alimentos sem derrubar uma árvore. Segundo ponto, nós aprendemos com os indianos, em homenagem ao companheiro que fez a pergunta dos kibbutz, aprendemos com os indianos que a árvore era a zeladora da água. Então, se nós não cuidar da árvore, não vai ter água. Então, nós temos que plantar a árvore para proteger a água e não deixar que ela se desloque pela evaporação, etc. e tal. Então, esse é o segundo princípio: plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, nos nossos assentamentos, nas cidades, por tudo no nosso poder. E nós sabemos que nós chegamos a um ponto limite. Seguir com o aquecimento global coloca em risco não só algumas formas de vida que já estão desaparecendo todos os dias, mas coloca em risco
a vida humana nesse planeta. Então, nós temos que ser responsáveis de zelar pelo nosso planeta. Daí, nós incorporamos, que estava também presente na outra pergunta anterior, qual é o programa do MST agora? Nós incorporamos como programa nosso. O principal objetivo do MST, claro, é repartir a terra, porque a terra é um dom de Deus, é um bem da natureza. Ninguém pode ser, eu sou dono de 200 mil hectares. Ué, por quê? Quem é que te deu esse direito? Só porque você tem dinheiro? Não. A terra tem que comprar uma função social. Está lá na Constituição brasileira. Função social é que ela tem que estar a serviço do bem comum e não do teu lucro. Então, esse continua sendo nosso paradigma. Segundo, nós temos que organizar a produção para produzir alimentos. Nós não queremos produzir coisas que não sejam alimentos, ainda que dê dinheiro. Terceiro, nós temos que defender a natureza. Nós fizemos uma pregação permanente. O assentado do MST tem que ser um zelador da natureza. Tu não é mais camponês, tu agora tem outro título, tem outra profissão. Você, como agricultor, tem que ser um zelador da natureza, que vai beneficiar todo mundo, que não é só você que vai se beneficiar das terras, das águas, do clima, todo mundo. Não? Nós temos que adotar a agroecologia, no sentido de combater os agrotóxicos, o envenenamento e esses crimes ambientais que acontecem. Nós queremos adotar a agroindústria como uma forma moderna de valorizar e beneficiar os alimentos para poder transportá-los. Né? Como é que tu leva leite a 100 quilômetros? Se não tiver pasteurizado, ele estraga. Né? Não adianta levar a uva o ano inteiro, como alguns querem. Não, tu tem que fazer suco de uva. Tem muito mais valor do que a uva que vem lá do Vale de São Francisco, cheia de veneno, para que os paulistas aqui no inverno comprem uva no supermercado. Eles não sabem que está comprando é câncer. Né? Então, em vez de tu comer a uva in natura, tu toma o suco, que tem mais valor nutritivo e tem o mesmo gosto. Né? Isso é o que a agroecologia faz com a agroindústria. Sem a agroindústria, tu não faz isso. Também nós queremos mecanizar o campo, mas não com esses grandes tratores das multinacionais, com máquinas que reduzam o sacrifício humano, que ninguém quer ficar com a enxada lá o dia inteiro. Né? Então, como é que você substitui? Com máquinas. Né? E nisso a Europa tem sido um exemplo. Eles têm máquina para tudo. E nós queremos ir lá pegar as máquinas, fazer protótipo aqui, adotar, e no governo Lula encher de máquina no campo. Então, esse é o nosso programa. Agora, deixa eu te dizer, Kleber, de sã consciência, até porque meu avô era trentino, lá dos Alpes. Os europeus são muito colonizadores. Nós não confiamos nos europeus. Os europeus primeiro se protegem a eles. São colonialistas, são racistas, só respeitam brancos como eu e tu. Mas eles não respeitam os pobres, nem os índios, nem os negros, nem os árabes, nem os islâmicos. Todas as fábricas de agrotóxico aqui no Brasil são europeias. A Bayer, a Basto e a Singenta. Eles disseram alguma coisa contra? Não, mas o lucro dessas fábricas vai lá para eles ter vida boa, para eles tirar 30 dias de férias, para eles ir para a praia, com o dinheiro nosso e com o nosso câncer. Porque é isso que o agrotóxico... Também eles estavam querendo fazer conosco um acordo União Europeia-Mercosul que inviabiliza a indústria brasileira e que só protege eles. Nós somos contra esse acordo União Europeia-Mercosul. Podemos fazer um acordo, mas não nos termos que eles apresentaram. Então, do ponto de vista da geopolítica, nós temos um pé atrás com os europeus. Nós queremos ser bons brasileiros, que esse é o nosso dever, e defender os interesses do povo brasileiro, e não os interesses da classe média europeia, que sempre é muito difusa. Olha o que aconteceu, já que tu tem ascendência, me imagino, germânica. Olha lá o Partido Verde. Passou 20 anos defendendo o meio ambiente e a agroecologia, nós achávamos que eram parceiros. E o que fez o Partido Verde no governo alemão? Apoiou a invasão do Afeganistão, vendeu armas químicas para o Oriente Médio,
agora está apoiando a guerra na Ucrânia. Ué, isso é Partido Verde? Não, isso é Partido da Morte. Então, pare de hipocrisia. Não? Só porque são europeus e dominam uma retórica ambientalista, não é isso que vai nos enganar. Bem, não sei se era isso que você esperava, mas essa é a nossa opinião e eu não tenho como te enganar, Cléber. Muito obrigado. João Pedro, obrigado. A gente vai chegando no final do nosso encontro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós e uma finalização, uma palavra final para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Bem, eu só tenho a agradecer. Eu fiquei muito feliz em poder participar dessa nossa roda de conversa. De fato, percebi que vocês são uma irmandade progressista. Vou sair fazendo propaganda aí de vocês. Olha, os maçons são progressistas. Porque lá no Rio Grande, inclusive, já compartilhando de forma fraternal, nós agora estamos com preconceito, porque o Mourão é maçom e ele não é exemplo para ninguém, né? Então, só espero que o povo gaúcho... dentro da ordem, inclusive. Eu espero que o povo gaúcho eleja o Lívio e ele vá para o lixo da história como candidato a senador. E como ser humano, que ele se recupere. Quem sabe ele se filie aí à Irmandade Progressista para aprender alguma coisa. Mas eu estou muito feliz de ter participado com vocês. Depois vocês me mandam aí o correio eletrônico para mim seguir abastecendo vocês com informações do MST. E eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar ainda muitas vezes nessas trincheiras da luta social para nós construirmos uma sociedade brasileira mais justa, mais igualitária, onde todo brasileiro tenha os mesmos direitos e oportunidades, porque às vezes tem o direito lá na Constituição, mas não tem oportunidade, não tem escola, não tem casa, não tem direito a emprego digno, como é que o cara vai ser igual? Não? Então, estamos juntos, meus irmãos, camaradas e companheiros da Irmandade Progressista. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a nos ajudar nesse trabalho que a Irmandade Progressista tem, da reafirmação dos princípios da maçonaria. Esse bate-papo vai ficar gravado no nosso site, que é irmandadeprogressista.org. Muito obrigado aos que estão aqui conosco no Zoom e os que estão acompanhando pelo YouTube. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite, Almir. Boa noite.